Queridos irmãos e irmãs, boa noite. É uma grata satisfação retornarmos a esta tribuna, ambiente mediúnico pelo qual temos profundo respeito e entusiasmo. O tema que nos fora proposto é o tema desafio da nossa jornada evolutiva. E está presente no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, e é assinado por um espírito amigo, no ano de 1862, em Havre. E é intitulado A Paciência. Joana de Ângeles, pela psicografia de Edivaldo Pereira Franco, na obra Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, no seu capítulo 10, faz o comentário do texto A Paciência. E começa defendendo que Jesus não é Deus, mas que Ele é justamente aquele que mais perfeito pisou a terra. E que quando dizemos que devemos ter paciência como Jesus teve e como Ele nos recomendou, e alguns disserem, mas para Ele é fácil, afinal Ele é Deus, os espíritas podemos até calar, mas diremos uma vez mais para nós mesmos, ou diremos ao nosso interlocutor, que não, Jesus não é Deus. E a paciência que ele adquiriu foi através de um processo similar ao que estamos vivendo hoje, o das reencarnações. Allan Kardec replica um mesmo argumento mais de uma vez, tanto em O Evangelho segundo o Espiritismo, como na obra O Céu e o Inferno, na própria Gênese, de que aquele que tem a fé no futuro, enfrenta as suas dificuldades de vida com mais altivez, com mais coragem. Porque olhar para cima, como nos diz o Espírito amigo, com o peso da cruz, é menos sofrido que voltar a cabeça para baixo e sentir como que o peso fosse maior que o que os nossos ombros são capazes de suportar. Quando Kardec assim faz, ele nos chama a atenção para nós olharmos a vida além disso que a gente tateia, além disso que a gente sente o odor, além disso que a gente tem intercurso, além disso que aparentemente se apresenta às nossas vistas. A vida é algo mais profundo, mais complexo do ponto de vista de Edgar Morin, que fala da complexidade como o conjunto de várias coisas. Vida é a do espírito. A alma encarnada ou reencarnada experimenta a existência. E essa existência traz uma configuração moldada em informações absolutamente pessoais, íntimas, cravadas no perispírito, que é um outro corpo que nós temos, que veste o espírito quando estamos fora do corpo, não só em desdobramento pelo sono, mas também quando morremos o corpo físico. E lá nas moradas espirituais nós nos apresentamos com uma aparência que nos permite ser identificado pelos outros. Mais notadamente a aparência da encarnação imediata, mas às vezes pela afeição e porque o espírito guardava mais similitude com uma outra encarnação,
ele aparece lá do outro lado com a aparência desse outro momento. Mas isso é estudo para um outro dia. Apenas para contextualizar e dizer que aquilo que trazemos de nascença, o grupamento familiar que estamos vinculados, aquilo que trazemos de tendências, de aptidões, está intimamente ligado, arraigado ao nosso espírito, à nossa alma. Portanto, não é culpa de Deus, não é culpa dos meus pais, não é culpa do sistema. É um conjunto de fatores que se organizam para moldar a minha presente encarnação. Mas a bondade divina me faz reencarnar como que uma folha em branco, para que seja escrita uma nova oportunidade, uma nova condição, uma nova vivência. E aí eu me esqueço do passado, por uma questão muito óbvia. Se eu ficar sempre preso a esse passado, eu não consigo progredir. Se o que a minha alma precisa é de humildade, e essa humildade eu vou adquirir não tendo bens materiais, ou através de uma existência em que eu não tenho muitos bens materiais, justamente porque eu abusei da encarnação em que eu tinha muitos bens materiais. Se eu ficar me lembrando quem eu fui, o que eu tinha, onde estava, onde está, inclusive, maior sofrimento seria para mim. Como é para aquelas pessoas que, durante uma vida de mais de 3, 4 décadas, ou mais que isso, têm uma vida social muito farta e de repente perde tudo. E aquela pessoa sofre quando se vê passando em frente a imóveis que um dia foram dela. Quando repara datas e convivas que um dia ela fez parte e agora não mais. Então imagina recordarmos de encarnações outras que nos fariam sofrer muito mais. Porque se talvez lembrássemos de coisas materiais que tínhamos, certamente que também lembraríamos dos equívocos que cometemos. E todos nós, na presente encarnação, quando lembra de um erro que cometeu agora, não se sente satisfeito de ficar rememorando. Também não ficaríamos se recobrássemos à mente as coisas do passado espiritual. E todas essas argumentações de Kardec nos são pressupostos para que a lógica e a razão diga ao nosso ego, que na mais das vezes é quem impõe um pseudo-sofrimento sobre nós, e alguns que estamos sofrendo por vaidade, que estamos sofrendo por orgulho e por egoísmo, porque, por incrível que pareça, existem os sofrimentos verdadeiros e os falsos sofrimentos. Aqueles que sofremos pela aparência, que está feia após o parto, que está feia após um acidente, que está feia pela ação do tempo, não se compara ao sofrimento daquela mãe que perde o seu filho vítima de um assassinato cruel. São sofrimentos distintos. E um muito mais carregado de mensagens do que o outro. Um não tem como resolver senão pela vitória sobre si. E o outro, até com recursos materiais, se resolve. Implantes, cirurgias, métodos terapêuticos outros.
E é aí que Joana de Ângeles, reparando a contribuição de Kardec, e reparando ainda a contribuição dos filósofos de outros tempos, convida-nos à seguinte estratégia: desenvolvermos um método para a ciência da paz. Porque a ciência da paz chama-se paciência. E às vezes o método que é compatível, que dá certo com você, não dá comigo. O meu não dá com ele. Quantos de nós já olhamos para um colega, para um parente, para um amigo e dissemos assim: tu tem paciência com isso? Em relação ao cônjuge, ao filho, ao patrão, ao empregado? E nós dizemos: pois eu não teria essa paciência não. Mas nós também temos paciência, toleramos certas coisas, que os outros olham para a gente e dizem assim: o que é que te faz suportar isto? E nem sempre nós sabemos responder. Mas está incutido na nossa consciência uma ideia de dever sobre aquele, sobre aquela, sobre aqueles, que a gente nem sabe ao certo porquê, e tem dias que a gente até quer desistir, mas depois algo que só pode ser amor nos faz renovar os votos com nós mesmos de paciência para com aquele indivíduo, para com aquelas pessoas, para aquele grupo social. Joana chama de ciência da paz. E a paz é uma finalidade de interesse comum a todos nós. Nós queremos a paz individual e queremos a paz coletiva. Porque às vezes nós estamos fazendo de tudo pela nossa paz, mas outros estão perturbando a paz de todos nós. E nós precisamos fazer algo por essa paz coletiva. Mas só poderei fazer algo pela paz coletiva quando eu tiver feito algo pela paz íntima. E se a paz coletiva envolve conversas, acordos, peças jurídicas, onde eu, bélico, cedo de um lado, o outro bélico cede de outro lado, na paz íntima eu também preciso superar a mim mesmo em algum aspecto, ceder em algo. E sempre, o campo que nós deveremos ceder é o do orgulho e o do egoísmo. Mesmo quando olharmos para a vida de agora e identificarmos que temos tentado fazer tudo corretamente enquanto cidadão, enquanto pai de família, enquanto cônjuge, enquanto profissional, e ainda assim formos nos depararmos com situações adversas, da injúria, da maledicência, nos depararmos com as situações mais absurdas, nos indagarmos por um instante o que leva pessoas que agora que estão fazendo as coisas certas, vivenciarem esse tipo de provação. É que o que não foi acertado moralmente num tempo, o é no outro. E se eu confio em Deus e sei que Ele é justo, justo o é aquilo que se dá comigo agora. Mas eu só dou amor a essa pessoa porque é ingratidão. Eu só dei amor a aquele outro porque traiu-me. Nesta. E na outra. E a necessidade que eu tenho de passar por isso agora, para de uma vez por todas sedimentar dentro de mim o arrependimento do passado, para de uma vez por todas coroar com êxito da dor, porque a dor
É uma bênção que Deus envia a seus eleitos, coroar testemunhando com altivez, não me furtando ao direito das lágrimas, do sentir-me triste e incomodado, mas sem nenhum tipo de reação violenta, agressiva, muito menos de blasfêmias contra o Criador, contra o outro, contra um sistema, seja contra o que for. Fomos no passado aqueles homens que geríamos os recursos públicos e fizemos malversação desse recurso. Por conta da nossa irresponsabilidade à frente daquela pasta pública, pessoas morreram à fome, doentes. E chega uma outra encarnação em que eu, arrependido de tudo aquilo, deveras, deparo-me com a necessidade fortuita de ajudar o maior número possível de pessoas sem recurso. Nem elas, nem eu. E às vezes, quando se consegue parcos recursos, é sempre no limite, para nunca termos a mais. E de novo não nos deixarmos enodoar, enlodar, pela possibilidade de nos corromper ante o recurso amoedado. Bem-aventurados os aflitos, mas bem-aventurados também os que são misericordiosos com as aflições alheias e com as suas próprias aflições. Se é verdade que nós precisamos nos amar, também é verdade que nós precisamos ter paciência com nós mesmos. E naquilo que nós não temos ainda competência para fazer, desdobremos aquilo outro em que temos competência. E mais tarde voltemos a testar aquilo que antes não tínhamos, para ver se agora eu já consigo fazer algo em relação àquilo. Nós cremos na imortalidade da alma. Logo não podemos exigir que tudo a gente adquira e aprenda numa única existência. Muito embora não possamos jamais usar do argumento, na outra vida eu cuido disso. Na próxima encarnação eu faço isto. A mediunidade causa-me certos incômodos e sofrimentos. Como eu não sou obrigado a ser médium, principalmente médium espírita, na próxima encarnação, já que existe outra encarnação, eu cuido disso. Mas e se na próxima encarnação você não vier para um país em que lhe é livre frequentar uma casa espírita e participar de reuniões mediúnicas? E se você reencarnar num território em que, mesmo sendo livre, não tem nenhum próximo e nem ninguém que entenda de nada daquilo, e você for tratado, o médium que vê o que a maioria não vê, como um doente mental, que será tratado com medicamentos que nunca vão educar a sua mediunidade, ao contrário, vão adoecê-la. Nós não podemos deixar para depois. Como o perdão, que nós podemos nos dar o direito de, por hora, nos resguardarmos, porque está machucado, mas mais tarde eu precisarei dar o perdão. E o perdão legítimo. Porque se é verdade que alguém pecou contra mim e precisa do meu perdão, também é verdade que eu não sou superior a todos os demais da terra, e que também trago comigo pecados quais ou maiores, que também precisarei do perdão, não só de um, mas de vários.
Com isso, o Evangelho e a doutrina espírita não quer dizer que devamos nós ser masoquistas. Achar o sofrimento uma beleza. Ô Senhor, manda mais. Não se trata disso. Mas de evocarmos aquela figura maravilhosa de Jó. Que tinha tudo. Mas tudo perdeu. Menos a certeza de que Deus é justo. Menos a certeza de que Deus é bom. E mantendo-se firme nos seus propósitos, sem corromper-se, sem locupletar-se, viu ter de volta à sua frente tudo aquilo que simbolicamente precisaria ser representado aos que estavam assistindo, para que entendessem que o que vale a pena é não nos afastarmos do caminho. E o caminho é a verdade. E a verdade é a simplicidade. E a simplicidade é a paciência. No Evangelho, esse Espírito amigo diz-nos: a vida é difícil, eu o sei. Em 1862 ela disse isso. Assistimos há poucos dias na Feira do Livro Espírita o escritor peruano Luiz Ru Rivas falando-nos sobre a biografia de Sor Juana Inês de la Cruz. E mostrando como foi difícil a vida daquele vulto, as perseguições, como sofreu. Acontece que esse espírito, essa alma notável, Sor Juana Inês de la Cruz, é esse espírito amigo aqui. E ela, que muito inteligente, teve que optar ser freira, mas foi perseguida pela própria igreja, ou por pessoas da igreja, diz: a vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de 1000 nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. É a ingratidão do filho aqui. É a ingratidão do irmão ali. É a ofensa do amigo acolá. É a dificuldade de gerirmos nossa vida. E aquilo vai se acumulando e tem dias que essas feridas rompem. Tornam-se purulentas. Doem. E nós choramos. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos. E qual o nosso dever? Progredir. Então nós não podemos nos entregar à tristeza. Nós não podemos nos entregar à melancolia. Nós não podemos permitir que a depressão assenhore-se de nós e nos tome a guia da direção de nossas vidas. E para isso nós temos amigos, pessoas à nossa volta, nos envolvemos em labores, nós temos a prece, os trabalhos sociais. Como também temos o silêncio e a fortuita necessidade de chorar sozinho. Supondo naquele instante estar só, supondo naquele instante estar desprezado e desgraçado. Mas não seja surpresa nossa, se quando chegarmos no plano espiritual e nos mostrarem bastidores dos instantes em que chorávamos com dores reais, de sofrimentos reais, sozinhos, sem encarnados por perto,
E ao nosso redor estava uma coorte de espíritos superiores. A convite de nosso anjo de guarda. Benfeitores espirituais que ministravam nos passes, não para a dor passar, sem tirar a cruz de nossos ombros, mas dizendo-nos coragem. Ide, arai. Diante dessa informação, busquemos todos os dias, pela prece, a vinculação a venerando os benfeitores que nos encorajem a lutar. Para que nós possamos olhar para aquela doença de diagnóstico difícil e dizer para ela, eu vencerei. E quero vencer com o meu corpo, voltando a estar saudável mais tarde, para valorizá-lo ainda melhor. Mas, se com meu corpo eu não superar-te, com a minha alma te superarei. Porque terei aprendido que por mais que eu tenha me calado ante a dor, se eu não tiver perdoado, aquele silêncio mascarado macula o meu perispírito, o violenta e o retorna mais tarde como um tumor, como uma má formação, às vezes com sintomas simples, às vezes com sintomas graves, que nos fazem repensar a vida por inteiro, valorizar mínimos gestos, reparar mínimas coisas. E nós que às vezes dizemos ter uma vida tão cheia, tão atribulada, temos a oportunidade de, por uma viagem de trabalho ou por uma situação outra qualquer, ficar algumas horas sem aquelas situações, pessoas e lugares que habitualmente estamos todos os dias e que às vezes nós estamos cansados delas. E quando estamos sem essas pessoas, de repente, aquela situação nova, da fila de espera, do outro lugar que viajamos, às vezes até paradisíaco, e que a gente olha e diz, meu Deus, mas que enfado. Dentro de nós vem uma saudade de fulano, de ciclano, da sogra. Ah, se eu pudesse agora vislumbrar aquele par, que eu não vou dizer do que, à minha frente, para eu brincar de qualquer coisa. A saudade do filho, que reclamamos que ali está, que não faz nada, sai daí. E é então que nos damos conta que ficamos felizes mesmo, é de vê-lo. O que nos completa é ouvir aquele que fica no pé da gente. Pai, meu filho, pelo amor de Deus, se cale, vá. Parece que a gente fica ouvindo é a voz do indivíduo, quando a gente está sem. Pai, que a gente olha para o lado procurando, não está. É a saudade. E com isto quero dizer que às vezes reclamamos do que é bom. E quando estamos longe, é que nos damos conta. Felizes seremos quando, estando longe, repararmos que aquilo é que é bom e voltarmos para valorizar. Infelizes seremos quando só repararmos que aquilo é que era bom, quando não for mais possível ter junto. Aquela mãe, aquele pai, aquele filho, aquela sogra. Porque sogra é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Ela se compõe de 1000 nadas. E Joana, que é esse espírito amigo, ainda vem dizer-nos: coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele é o nosso modelo justamente porque Ele não é um Deus. Porque um homem
como nós, que veio à terra travestir-se de um corpo como nós, que teve que enfrentar adversidades como nós, não obstante, naquele momento, já gozasse de toda a superioridade possível, posto que é o governador da terra, mas que demonstrou-nos como enfrentar o sofrimento. Ele sofreu mais do que qualquer de vós, e não tinha nada a se censurar. Enquanto que vós tendes vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos fala das classes, da classificação dos espíritos. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Dentro dessas ordens tem as classes. Então, se nós quisermos ser um dia mentor espiritual, anjo de guarda de alguém, quando esse alguém estiver sofrendo muito pela perda de um ente querido, pela morte do corpo físico, estiver sofrendo com situações adversas do dia a dia, da vida em convivência com muitas pessoas, nós só conseguiremos ajudá-lo se nós soubermos o que é aquela dor. Porque aí nós teremos desenvolvido a empatia. A empatia verdadeira. A empatia real. A empatia em que nós conseguimos nos colocar no lugar do outro de fato. E sem às vezes dar um só conselho, com a nossa presença, com nossa condição de imantar uma psicosfera diferente de fé, propiciamos ao outro uma sensação de fortalecimento, uma sensação de renovação da fé. Então nós precisamos experienciar. Está no Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação? Verificar aqui na prática a lógica do princípio do progresso. Para nos tornarmos puros, precisamos passar por todas essas etapas que vão nos fazendo adquirir a pureza por nós mesmos. Grandezas morais por nós mesmos. Porque se assim não fosse, bastaríamos ler a Bíblia, bastaríamos ler a codificação espírita, bastaríamos ler os filósofos, e nós já tínhamos uma convivência perfeita. Por que a gente ouve falar das mazelas? Olha, gente, inveja é isso, e o invejoso se comporta dessa forma e sofre por isso e isso. A gente sabe o que é, por que é, e ainda assim, quando a gente menos espera, a inveja nos toma conta. E ainda acompanhada de uma outra amiga, que não nos deixa ver que o que eu estou sentindo é inveja. E eu fico achando que Deus é que é injusto. Que a água só corre para o mar. Que Deus dá asas a quem não sabe voar. E coisas dessa natureza. Se fosse só ler, só saber dos códigos, lá quando estamos na erraticidade, que é o plano espiritual, a gente vê a limitação das pessoas e diz, mas era só fazer coisa tal. É só dizer não. Aí a gente encarna. E aí o peso da matéria exerce sobre nós. E há quem diga, portanto, pois esse Deus é muito mau. Porque ele sabendo que nós vamos falhar, para que ele bota a gente aqui? É que não é justo olhar para alguém e dizer, nadar é isso. E é possível que nessa distância daqui para ali, alguém nade em tantos segundos. Quem aqui é capaz? E uma das pessoas levanta a mão. Eu! Pois daqui está a medalha de ouro, que vale milhões, porque você disse que consegue nadar em questão de segundos daqui para ali. Nós precisamos entrar lá.
fazer o nado. E até fazer esse nado, nós temos que ter treinado, nos preparado de diversas formas, psicologicamente, fisicamente, tecnicamente, para conseguir entrar naquela piscina e efetuar o nado. Logo, para sermos perfeitos, para termos uma vida mais tranquila, é preciso que nós recorramos à fonte dos ensinamentos. E quando as adversidades nos baterem à porta, usarmos por método primeiro a fórmula da ciência da paz, que é reconhecer o amor de Deus por nós em nos testar, o amor de Deus por nós em nos cobrar, o amor de Deus por nós em estar nos preparando para enfrentar situações ainda maiores, de lutas, de tarefas ainda maiores. Todos os que estamos aqui temos idade suficiente para já ter reparado que quanto mais lutamos, mais lutas nos aparecem. É que esse é um mundo de expiação e provas. Já às portas da regeneração. Mas num mundo de expiação e provas, não se tem gozos e felicidades eternas, advindas do orgulho e do egoísmo, da presunção e da vaidade, mas a felicidade do sentimento de retidão, do comportamento adequado, inclusive quando errarmos, nos valendo do pedido de perdão, revendo nossas posturas, refazendo nossos caminhos, para que possamos perdoar a nós mesmos, ao próximo e ainda ter o direito do perdão do outro. Que é a ciência da paz passe a ser uma conhecida mais íntima de todos nós. E que o método da paciência seja um instrumento sempre bem utilizado por cada um de nós para enfrentarmos os desafios que temos que enfrentar no grande desafio que é viver e progredir. Muito obrigado por sua atenção. Agora eu pediria mais 2 minutos da atenção dos senhores para lhe falar de 2 assuntos. O primeiro é dizer que aproxima-se a festa de Natal e esse momento de muita solidariedade e confraternização. E nós que ajudamos a famílias carentes da comunidade Lagoa da Prata, levaremos até eles cestas básicas. Queremos nessa oportunidade, além da cesta básica, levar um frango abatido e um lençol para as crianças que são assistidas lá no trabalho da distribuição da sopa. Para quem não sabe, toda semana nós distribuímos sopa, além de outros gêneros alimentícios, às vezes material de limpeza e de higiene, para mais de 40 famílias. Hoje já somos 50 no todo que são beneficiados, só na Lagoa da Prata. Mas nós temos também as famílias, em torno de 10, as fraldas, e temos pela SESBEM, que é a Clínica Espírita de Saúde Bezerra de Menezes. E mais quantas famílias, por favor, Berenice? Quantas? 15. Mais umas 15 famílias na SESBEM. Então nós levaremos para essas pessoas cesta básica, o frango, e quem quiser dar o peru, não tem nada, mas pode ser frango, Chester. E o lençol. São quantas crianças, me perdoe? 60 redondo? 60 crianças que nós vamos dar para eles o lençol. Agora, no Dia das Crianças, nós já os divertimos com lanche, com brinquedo. Nesse dia que vamos fazer essa oferta, também vai ter o lanche, tem bolo, tem apresentação
cultural para eles. E vai ser dia 19, é isso? 19 de dezembro, que é uma quarta-feira. É um dia útil, muitas pessoas não podem estar lá, mas até ali, véspera, por volta do dia 15 de dezembro, que é um domingo, nós pedimos que os que puderem ajudar de alguma forma, tragam suas doações para cá. Durante a semana, a partir de 3 da tarde, a livraria ali na frente fica aberta. Às vezes você não pode vir à noite e pode passar durante o dia. No sábado ela abre também pela manhã. Então, nesses dias. E nós temos um outro prédio lá na Rua Pires Ferreira, no centro da cidade, onde a gente faz atendimento fraterno, passe, tem a biblioteca para empréstimo de livros espíritas, que também pode ser um posto de coleta dessas doações. Às vezes você está pelo centro da cidade e passa lá para doar. Nós vamos ficar muito agradecidos a todos e, claro, essas famílias vão ficar todas muito satisfeitas de poderem passar um Natal alimentadas, felizes, vistas como seres humanos, como pessoas que poderão ter o mínimo daquilo que muitos terão em sobras. Outra coisa, e aí eu agradeço a todos desde já. A outra coisa que eu queria lhes dizer, pedindo só mais um minuto da paciência dos senhores, é que eu não poderia, por um dever moral de hoje aqui, prestar uma singela homenagem. Eu tenho 32 anos, com essa aparência dos 28 habituais, e tenho experienciado coisas muito importantes para o projeto evolutivo meu. E se eu não tivesse nascido espírita, teria sido muito difícil eu conseguir fazer qualquer coisa minimamente boa do que eu estou vinculado a outras pessoas para fazer. E só me foi possível porque nasci numa família espírita. E só me foi possível porque eu tive uma avó linha dura. Mas mesmo assim, o único filho da minha avó que conseguiu manter seus 2 filhos no centro e na linha dura da minha avó foi a minha mãe. A gratidão que eu tenho à minha avó, eu estendo à minha mãe, que emprestou-me o ventre para reencarnar. E que nessa data de hoje comemora mais um aniversário. Portanto, é alguém por quem tenho muito respeito, muito carinho, muita gratidão. Quando eu era pequeno, eu queria ser igual à minha mãe, porque ela cantava e canta muito bem. Então ela lavava roupa no quintal, que hoje é esse auditório que os senhores estão, e eu a apreciava cantar, e eu queria cantar como ela. Eu fui pré-alfabetizado em casa por ela, e quando cheguei na escola Dom Bosco, em 45 dias de aula, eu fui o primeiro da turma no Jardim 5, que sabia ler e escrever, porque ela era alfabetizadora na Pedra do Sal, e as tarefas que ela fazia para as crianças, ela fazia comigo em casa para ocupar-me. E eu fui me pré-alfabetizando. E a minha mãe é uma criatura que muitos aqui a conhecem por esse sorriso farto, muito simples, mas é uma criatura de uma cultura extraordinária. Há quem não saiba, mas ela tem mais de 200 livros escritos, a próprio punho. Que uma outra curiosidade dos livros que ela escreve é que todos obedecem a um mesmo gênero literário, crônicas e acrósticos. E que além de serem escritos de próprio punho, são, como fala, das gravuras, ilustrados também por ela. Que passa dias e horas recortando gravuras e colando nas crônicas e acrósticos que escreve. Muito simples. Nunca se vangloriou disso, tanto que quase ninguém sabe. Muitas vezes chegou em casa, carregada de sacolas do supermercado, sem estar trabalhando. Para aquela época, era algo assim surpreendente. Como essa mulher que não trabalha, mãe solteira, sai de casa e volta com as mãos carregadas de gêneros, sem que ela trabalhe. Está alugando o corpo?
Não poucas vezes os vizinhos perguntaram isso, inclusive para ela. Mas ela estava vindo do resultado do concurso do SESC, que ela foi concorrer com a crônica e ganhou em primeiro lugar. E não dizia para ninguém. E alguns de nós só sabíamos porque indo ao SESC para fazer pesquisa, como eu, chegava, estava no mural o resultado e estava lá o nome dela. E ela concorria para ganhar o dinheiro para trazer-nos mantimentos. Eu tinha em torno de 7, 8 anos e ela estava desempregada e começou a lavar roupa e passar roupa para os vizinhos. E uma vez indo aqui a um vizinho da outra rua, ela levou-me junto e pediu a ele que para poder completar o dinheiro que ela ia receber, que ele deixasse que eu ciscasse o quintal para ganhar mais R$5. E ele não autorizou. Não faça isso com essa criança. Você vai frustrá-lo? E ela disse, não. Frustrá-lo eu vou se deixá-lo vagabundando. E ele achar que é fácil arranjar o dinheiro e que ele pode só pedir que sempre vai ter. Tem duas coisas que muito nos custam abrir mão. Sono e liberdade. E minha mãe engravidou num contexto em que ela teve que assumir a gestação sozinha, a minha. A da Dodô foi um pouco mais simples, não menos difícil. Negra, pobre, solteira, filha de uma mulher viúva, não me abortou. Recebeu no Hospital Nossa Senhora de Fátima, no dia 7 de fevereiro de 1986, a visita de um casal norte-americano para me comprar. Até os 12 anos eu não tinha perdoado ela por não ter vendido. Hoje eu poderia estar falando good night. Ela não vendeu-me. Até porque ofertaram pouco, viu? Era coisa de milhões de dólares e como não tinha chegado à cifra dos bilhões, que era o que de fato à época valeria, hoje são trilhões, quinquilhões. Pode perguntar para ela, é a única que diz isso mesmo. E enfrentou a dificuldade de ser mãe. E ainda a resistência de familiares, como minha própria avó, que não queria apenas que ela sofresse tanto, mas que foi reacionária àquilo tudo. Então, sempre que chega o 22 de novembro para mim, é um dia de muita emoção. Muito mais que o Dia das Mães. Porque é o dia em que eu revejo a história de uma mulher. Que foi alguém antes de ser minha mãe. Que esconde na sua simplicidade, nos seus erros, porque ela, por incrível que pareça, peca. Um coração bom. De uma coragem que eu pouco vi. Eu costumo dizer que minha sogra é como que fosse minha segunda mãe. Mas se ela fosse minha mãe, eu não seria espírita. Eu só seria espírita se eu fosse filho da minha mãe. Eu não seria espírita se eu fosse filho da tia Edna, a quem eu tinha como uma mãe. Eu não seria espírita se eu fosse filho de minha madrinha Lourdinha, nem do tia Assis, nem do tio Pedro. Eu seria espírita somente sendo filho da minha mãe. Não é só a minha existência. Não é só a minha vida. É um projeto que beneficia muitas outras pessoas. Então, eu quero de público aqui deixar a minha gratidão. Porque a lei das probabilidades não é de que o mais velho morra. É de que aquele que se sujeita a mais perigos morra. E eu gostaria que os senhores soubessem, pelos meus atos, principalmente, mas também por um dia ter me visto falar de viva voz, que é a minha mãe, o meu
exemplo e o meu cajado. Meus parabéns, minha mãe. Muito obrigado.